Meu nome é Olival Ronald Leitão. Eu nasci no dia 26 de dezembro de 1937. Então estou atualmente com 78 anos. Eu venho de uma família de origem nordestina. Meu pai e minha mãe eram pernambucanos. Meu pai, Olival Leitão, era um engenheiro agrônomo e minha mãe é Maria da Glória Leitão. Cedo na vida deles, depois que eles casaram, eles vieram para o Rio de Janeiro. Meu pai era funcionário do Ministério da Agricultura e veio para o Rio de Janeiro para participar de vários projetos ligados à agricultura. Neste período, nasceram 3 filhos, um em Barra do Piraí, o mais velho, Silvio Ronald. O segundo nasceu em Petrópolis, Fernando Ronald, e eu nasci no Rio de Janeiro. Eu nasci na maternidade modelo das Laranjeiras, que por sinal era perto do campo do Fluminense. Talvez por essa razão eu sou torcedor do Fluminense. Bem, depois de um período no Rio de Janeiro, o meu pai foi transferido para o Paraná, para Curitiba. E nós chegamos em Curitiba muito cedo, em 1941. Eu me lembro, eu tinha entre 2 e 3 anos, que nós moramos em um sobrado na Praça Osório. Esse sobrado ficava na esquina da rua Vicente Machado com a Cabral. E eu me lembro muito bem, os primeiros dias que nós passamos aqui em Curitiba, ou me lembro, o que me marcou foi o frio da cidade. Realmente era uma cidade fria e nós tínhamos saído de uma cidade muito mais tropical, como é o Rio de Janeiro. Mas daí fomos crescendo, todos nós, num ambiente muito legal e progressivamente nos acostumando com a cidade e com o povo. Minha primeira formação educacional foi no Grupo Tiradentes, um grupo tradicional naquela ocasião, e que eu me lembro de um fato curioso. Eu era canhoto por nascença, mas naquele tempo não era comum ou não era correto se escrever com mão canhota. Então eu tive de aprender a ser destro. E hoje eu sou ambidestro, embora não escreva com a mão esquerda. Mas para todas as atividades eu sou ambidestro. Depois do grupo escolar Tiradentes, o meu pai me colocou assim, antes de entrar, porque nosso objetivo era frequentar o Colégio Santa Maria. Então eu fui fazer 2 anos em uma escola particular chamada Dona Carola. Essa escola foi um marco na minha vida, porque o estilo educacional da Dona Carola, que ela era a única professora, e ela era extremamente eficiente, extremamente comunicativa com os alunos e nos ensinou todas as matérias, português, geografia, história, matemática e assim por diante. E depois desse tempo, então, eu fiz uma prova e fui aprovado para entrar no Colégio Santa Maria, que era exatamente do lado da Dona Carola. Aí eu entrei no primeiro ano ginasial, no Santa Maria, até o 3º científico. Então foram 7 anos de trabalho ou de estudo no Santa Maria. Eu tenho as melhores recordações deste período como estudante, num ambiente assim extremamente disciplinar, não era rígido. Os irmãos maristas eram disciplinantes, eles eram disciplinadores, mas não eram rígidos. E nós tínhamos uma amizade muito grande com os irmãos maristas e eu tenho grandes recordações nesse período. Vários colegas me acompanharam, nós tivemos um período longo de convivência com vários colegas,
até chegarmos à fase de entrarmos na faculdade. Nessa ocasião, o Colégio Santa Maria colocou um cursinho, porque naquele tempo todos faziam um cursinho, como hoje também, para tentar o ingresso na universidade. E esse cursinho tinham 3 professores, Coriolano Silveira, que dava física, José Reitmeier, que dava biologia, e Riscala Fadel, que dava química. Nós tínhamos as aulas todos os dias, anotávamos tudo no caderno e realmente estudávamos muito. Foi um período assim de uma intensidade muito grande de estudo. A minha opção por medicina foi porque eu gostava muito mais da área biológica em si, de que propriamente da área de ciências exatas. Eu não era um bom matemático e tinha muita dificuldade na matemática. Assim, depois de um ano de estudo assim muito intenso, eu fui aprovado na Faculdade de Medicina da Universidade do Paraná em 14º lugar. E aí começamos um período assim extremamente dedicado a estudo. E essa dedicação era assim, eu diria, obsessiva, um estudo obsessivo. Eu deixava de participar de atividades de recreio, atividades esportivas, etc., que eu sempre pratiquei durante muito tempo, para me dedicar ao estudo. E a gente estudava ou individualmente, ou então depois de um certo tempo em grupo. A faculdade de medicina, a nossa faculdade era extremamente eficaz. O padrão daquele tempo era o padrão das cátedras. Então, os professores eram catedráticos, tinham seus assistentes, e o estudo era extremamente eficaz. Eu me lembro muito bem das cadeiras básicas de professores notáveis, como o professor Barreto, de Histologia, o professor Brasílio Vicente de Castro, de Anatomia, o professor Milton Carneiro, de Biologia, e outros mais que foram assim extremamente importantes na nossa formação. Eu fui estagiário na disciplina de Histologia do professor Barreto. Então, durante esse período do curso básico de medicina, eu me dediquei muito ao estudo e sempre tive notas muito boas, e praticamente durante todo o curso de medicina eu apenas fiquei em dependência, fiz prova final em técnica operatória e parasitologia. As outras todas eu passei por média. Indo para a segunda etapa do nosso curso de medicina, que foi já a parte ligada ao paciente, a parte do exame do paciente, as cadeiras de propedêutica, as cadeiras de clínica médica, terapêutica, eu tive assim uma satisfação muito grande e um desempenho muito bom. No último ano do curso de medicina, nós fizemos um estágio na Santa Casa de Misericórdia. Naquele tempo, o Hospital de Clínicas estava quase pronto. E então nós tivemos 2 anos de estágio na Enfermaria São Vicente, que era chefiada pelo professor Gastão Pereira da Cunha, um grande mestre que teve uma influência muito grande na minha vida e que eu devo muito e sou muito agradecido. O professor Gastão era cardiologista e eu quase fui fazer cardiologia como especialidade. Nessa fase, nós estudávamos muito clínica médica, tínhamos reuniões, tínhamos pacientes aos nossos cuidados, e com isso nós tivemos uma formação prática muito grande, muito intensa. Então, nós estávamos realmente nos preparando para sermos profissionais com uma condição de conhecimento teórico e agora um conhecimento prático muito grande. Nessa ocasião, chegou também nessa disciplina o professor Assir Rashid, que veio do interior de Céu Azul e se acrescentou como professor lá desse curso. E, posteriormente, o professor Rashid foi um grande nome de grande destaque na nossa medicina
paranaense, no Hospital de Clínicas. Bem, aí, então, nos formamos, uma turma de 126 alunos, e era interessante ressaltar que, naquele tempo, praticamente no Paraná era a única faculdade, a Faculdade de Medicina da Universidade do Paraná. Então nós tínhamos muitos colegas que vinham de Santa Catarina, que vinham do interior de São Paulo, e formou-se então uma turma bastante heterogênea do ponto de vista de origem, mas com muita afinidade. E nós formamos assim uma turma médica, que é a chamada Turma Médica 1961, com grande afinidade, e no decorrer da nossa coisa eu vou dizer que nós sempre nos encontramos durante muito tempo. E até hoje nos encontramos. Bem, nesta fase, nós fomos ao Hospital de Clínicas, assumimos o Hospital de Clínicas como a primeira turma. E eu estava naquela dúvida, o que eu vou fazer? Logicamente, eu era mais ligado às atividades clínicas, de clínica médica. Eu não era um grande apreciador de cirurgia. Naquele tempo, a escola de cirurgia da Faculdade de Medicina era comandada lá na Santa Casa, era chefiada pelo professor Mário Braga de Abreu, um grande cirurgião com uma grande equipe. Ele formava uma escola de cirurgia extremamente importante. Mas a minha formação era mais clínica. Eu gostava de examinar o paciente, gostava de fazer o diagnóstico clínico. Como que eu fui chegar a ser gastroenterologista? Neste período, no 6º ano, veio a Curitiba um grupo de professores de São Paulo, da USP, de gastroenterologia, liderados pelo professor José Fernandes Pontes, que era uma autoridade em gastroenterologia. Ele e seus assistentes, professor Betarello, professor Caetano Meirelles, vieram aqui a Curitiba e me impressionaram muito pelas posições e pelas colocações, etc. E, coincidentemente, durante esse período do 6º ano, eu comecei a fazer um trabalho com a finalidade de fazer uma tese de doutoramento. Naquele tempo não existia nem mestrado, nem doutorado. Mas espontaneamente o doutorando podia fazer uma tese de doutoramento. O que era isso? Era um trabalho de pesquisa clínica, ou afinal qualquer tipo de pesquisa, para ser submetido a uma banca examinadora que aprovava ou não. E eu fiz um trabalho relacionado com o diagnóstico das hepatites agudas, através de um método que era um método ainda não usado no Paraná. É o chamado a dosagem das transaminases. Essas transaminases davam um diagnóstico muito certo de hepatites agudas. E eu juntei uma série de pacientes, ao redor de 40 a 50 pacientes, e mostrei aí, através dessas dosagens, que o diagnóstico era muito preciso quanto às hepatites agudas. Fui submetido a uma banca examinadora, isso no fim do 6º ano, e fui aprovado com grau 9.5. Então eu consegui ter aquilo que se chama de título de doutor em medicina, nessa ocasião. Bem, aí, durante a execução desse trabalho, eu frequentei o Instituto de Bioquímica da Universidade do Paraná, onde a gente fazia as dosagens das transaminases. E lá eu tive a orientação básica de um grande mestre chamado Metri Bacila. O professor Metri Bacila era o coordenador do instituto. Eles tinham uma atividade voltada à pesquisa de micro-organismos. Era uma pesquisa longe da medicina clínica, né? Mas eu tive assim uma oportunidade de ter uma formação de pesquisa laboratorial, aprendendo a dosar as transaminases. E nessa ocasião, a doutora Deia Amaral, o doutor Zig, foram assim extremamente importantes na minha orientação, porque eu era um clínico, não tinha uma formação de pesquisa laboratorial. Mas isso resultou dessa tese que foi extremamente importante na minha vida. Aí eu segui para São Paulo.
fui para São Paulo, cheguei no Hospital de Clínicas e naquele tempo era muito interessante, não tinha nada de concurso para entrar. Eu cheguei lá de manhã, um dia de manhã, fui falar com o professor Campos, disse, professor, eu venho do Paraná, assim, etc. Apresentei minhas cartas de recomendação, disse, eu gostaria de ficar aqui fazendo gastroenterologia. E ele disse, olha, já está um pouco pletórico, ele usou essa expressão que eu não entendi o que era pletórico. Está meio pletórico, porque nós já temos vários alunos aqui, mas você fique por aqui, vai ficando aí e tal. E eu fui ficando e me entrosando com o grupo e resultou assim de uma grande experiência em gastroenterologia. E eu ressalto aqui, além do professor Pontes, que era um mestre assim, com uma formação também psicanalítica e psicóloga, além dele, o nome do professor Betarello, Agostinho Betarello, um meu grande amigo, que me orientou posteriormente na minha tese de docência, e o professor José Meirelles, que me ensinou endoscopia digestiva. Além deles, o professor Caetano, que estava ligado mais a fígado, etc. Professor Zaterga também, todos eles tiveram uma grande influência na minha formação nesse período. Eu fiquei em São Paulo durante um ano e em 62 eu fui convidado para vir à Universidade Federal do Paraná como professor iniciante no Departamento de Clínica Médica. Nessa ocasião, a Fundação Kellogg americana estava com um convênio com o Departamento de Clínica Médica e com outros departamentos, dando uma verba para contratar professores. E eu fui, eles contrataram 3 professores naquela ocasião. O doutor Guido Ludwig, doutor Assir Rashid e eu. E nós tínhamos uma posição de tempo integral, quer dizer, nós ficávamos o dia inteiro como professores no Hospital de Clínicas. Por causa que nossos salários eram muito superiores, por causa da gratificação da Kellogg's, nós geramos um pouco de inveja para outros colegas e que nos chamavam de passatempo integral. Era uma coisa assim de gozação por parte dos outros colegas. Mas depois disso eu me integrei na disciplina de gastroenterologia que estava ainda iniciando no Hospital de Clínicas. Essa disciplina tinha como chefe o Dr. Reginaldo Lopes e também como um nome importante o Dr. Hermes Paciorga. Me entrosei muito bem na disciplina e comecei a praticar, dar aulas práticas. Naquele tempo ainda não tinha residência médica, então nós ficamos na parte da graduação. E a coisa foi muito bem, o ambiente do Departamento de Clínica Médica era muito bom, a gente tinha uma camaradagem muito boa, mas a parte fundamental da universidade ou do Hospital de Clínicas, da Faculdade de Medicina, era o ensino das cadeiras básicas, das cadeiras clínicas, ensino de graduação. Com isso, eu já estava pensando em dar passo um pouco mais longo. E, naquele tempo, alguns colegas do Departamento de Clínica Médica já tinham ido ao exterior, fazer então, estágios no exterior, principalmente nos Estados Unidos, que era uma grande escola médica do mundo. E eu comecei a me interessar por isso e, assim, eu consegui estudar para fazer um curso chamado do Educational Council for Foreign Medical Graduates, era o ECFMG. Isso significava, você tinha que ser aprovado tanto na língua inglesa, como também na parte básica de medicina. Eu me lembro que eu estudei muito inglês, porque eu já estava no Brasil e Estados Unidos, na aliança, é o curso Brasil e Estados Unidos, no Interamericano chamado. E fiz todo o curso do Interamericano e também, para a prova de medicina, eu comprei um livro chamado Cecil,
porque esta prova ela era de todas as áreas clínicas, inclusive infectologia e outras mais, e eu estudei praticamente, eu li todo o livro, que tinha mais de 1000 páginas. Li intensamente e fui fazer o exame no Rio de Janeiro. Fui aprovado muito bem, com a nota excelente, e então eu tinha condições de me candidatar a uma bolsa de estudo nos Estados Unidos. Isto foi lá pela década de 66, mais ou menos. E eu comecei a escrever para vários serviços americanos, mandando meu currículo para me candidatar. Fui aprovado em alguns deles, mas me interessou muito a faculdade chamada do Metropolitan Hospital. Era a faculdade New York Medical College. Era uma escola médica situada na parte norte da ilha de Manhattan e que me recebeu muito bem. Eu tive boa impressão das correspondências trocadas com o professor Jerzy Glass. E aí arrumei minhas malas e me mandei. A minha família, eu já era casado, eu já tinha 2 filhos pequenos de 2 anos e meio e 1 ano mais ou menos, Marcelo e Denise, e eu me mandei para os Estados Unidos. Fui lá, cheguei, me apresentei e comecei a trabalhar. Aí eu comecei a observar a disciplina reinante nas faculdades e nos serviços da escola médica. Na primeira parte, eu fiquei 2 anos nos Estados Unidos. Na primeira parte, no primeiro ano, foi a parte clínica. Eu frequentava enfermarias, participava em jornadas médicas, em plantões, e endoscopia digestiva e assim por diante. Então eu tive uma formação clínica. Progressivamente me adaptei mais à língua e comecei a ter assim um domínio bom da língua em comunicação e apresentar casos depois de 3 ou 4 meses. Fiz algumas coisas de pesquisa em relação à radioatividade, porque o forte do meu grupo lá em Nova York era ligado às patologias do estômago, gastrites crônicas. No segundo ano, então, eu passei para a pesquisa. A pesquisa que o professor Glass me orientou foi para a citoquímica da mucosa gástrica para o diagnóstico das gastrites. Foi uma pesquisa muito interessante, eu fiquei 1 ano colhendo o material dos pacientes e fazendo lâmina, corando essas lâminas e chegando às conclusões. Eu ressalto também a figura majestosa do professor Glass. O professor Glass era um judeu polonês. Ele era professor da Universidade de Varsóvia. E depois de um certo tempo ele transferiu para a América do Norte, porque ele teve problemas na Universidade de Varsóvia por perseguição comunista e assim por diante. Então ele veio para os Estados Unidos e chefiou, porque ele já tinha trabalhos muito importantes em relação à gastrite, e assumiu a chefia do Departamento de Gastroenterologia do New York Medical College. Eu tive, assim, recordações muito especiais, principalmente no sentido do que é a pesquisa americana. A pesquisa americana, de uma maneira geral, ela recebe dotações financeiras muito grandes de várias origens, do Instituto Nacional de Artrite, de outras fontes também, mesmo de indústrias particulares, todos investem em pesquisa. Então, quando um departamento ou um serviço recebe um determinado valor, ele tem que prestar conta dessa pesquisa. Então, existe uma cobrança muito grande. E essa cobrança, ela é disciplinante, ela é, assim, extremamente importante. Então, aquilo me impressionou muito. E eu tinha que produzir, cada quarta-feira, me reunia com o professor Glass e ele dizia: "What you have done this week, Dr. Leitão?" E eu tinha que dizer para ele o que eu tinha feito, etc e tal, tudo. E o dia que ele achava que eu estava meio não produzindo muito, ele dizia: "Olha, Dr. Leitão, por favor, hein? I'll look after you." Quer dizer, eu vou lhe cobrar. E assim era, para comparar aquilo que existe aqui no nosso país. Bem, e consegui completar os 2 anos nos Estados Unidos,
muito bem, fazendo muitos amigos. Nós tínhamos um espanhol, um americano, Mike Antonelli, que ficou meu grande amigo, um iraniano, Koda Dust, e o Bedford, que era alemão. Então foi uma vivência assim já internacional, de outras amizades, outros conceitos, mas muita amizade que reinou ali. Do ponto de vista de lazer, esses 2 anos americanos foram assim extremamente importantes para mim, para minha família, para minha esposa e para os meus 2 filhos. Nós, no sábado, quando a gente tinha folga, eu pegava meus filhos e íamos tirar fotografia das pontes de Nova York. Então eu fiz uma coleção enorme das pontes de Nova York. O programa espacial americano estava assim no auge, e a gente acompanhava, ia nos parques, via aqueles foguetes nos parques, etc. E para eles assim foi muito importante. Além disso, eles tiveram início do conhecimento, embora não tivessem frequentado nenhuma escola, mas eles tiveram a formação de aprenderem o inglês. E quando retornaram ao Brasil, eles continuaram e hoje falam muito bem inglês. Então, essa parte cultural, de viagem, nós viajamos para Niagara Falls, viajamos para Filadélfia para visitar os colegas, viajamos para Boston para visitar também outro colega e a família. Foi assim de um grande acervo cultural que foi muito importante. E lá eu acompanhei a eleição do Nixon, acompanhei o assassinato do Bob Kennedy e também a morte do Luther King. Foi tudo naquele período que eu estava lá. Bem, depois então de completado esse estágio americano de 2 anos, nós voltamos ao Brasil. A minha esposa, Regina Lúcia, meu filho Marcelo e a minha filha Denise, que estavam já na fase de 4 a 5 anos por aí. E eu reassumi então a minha posição no departamento de clínica médica, na disciplina de gastroenterologia. E comecei a vir com muito entusiasmo para fazer pesquisa, para fazer investigação. E aí eu notei uma diferença muito grande de aceleração das coisas. Era a mesma coisa que você passar, largar um carro de Fórmula 1 e ir para um carro assim vamos supor, da nossa... do Stock Car aqui, né? A diferença é brutal. Então, o ritmo e a posição dos professores, etc., se resumia em dar aula, tinha um serviço de endoscopia, que aliás foi criado, a endoscopia digestiva em Curitiba, nasceu lá no Hospital de Clínicas. O Reginaldo teve influência, depois o Felipe Paula Soares e o Olival Leitão foram os responsáveis pela criação da endoscopia digestiva no Hospital de Clínica e na cidade de Curitiba. Então isso foi uma parte muito importante. Nessa parte começou a surgir as gastrocâmeras, que eram aparelhos que iam para dentro do estômago e faziam fotografia do estômago. E era muito interessante, mas a gente não tinha condição de colher material do estômago para fazer aquilo que se chama de biópsia e exame histológico. Mas com a evolução das coisas, isso foi desenvolvido. E nós, então, a endoscopia digestiva começou a ter um papel muito importante no diagnóstico das afecções do esôfago, do estômago, do duodeno. Ainda no intestino grosso, nós não tínhamos a colonoscopia no início. E com isso, então, começamos a desenvolver alguns trabalhos de pesquisa endoscópica e correlacionada com dados anatomopatológicos e clínicos. Com isso, aos poucos, eu fui me interessando para estudar aquilo que se chamava dos pacientes gastrectomizados. O que eram gastrectomizados? Eram os pacientes que tinham sofrido uma cirurgia por úlcera duodenal. Naquele tempo, o tratamento da úlcera duodenal era muito ineficaz. Se usavam apenas antiácidos e a chance de cura, de cicatrização da úlcera era muito pequena,
ou era relativamente pequeno. E naqueles casos crônicos de úlcera duodenal, os pacientes eram submetidos a uma cirurgia chamada gastrectomia subtotal, isto é, a retirada de 3/4 do estômago. Com isso, muitos desenvolviam patologias e mal-estar clínico consequente a essa cirurgia. E a endoscopia revelou uma gastrite muito intensa nesse coto gástrico. E isto foi razão do meu estudo com biópsia e comparação com a endoscopia. Aos poucos eu fui acumulando um número determinado de pacientes e isto foi o material para que eu fizesse a minha tese de docência. Nessa tese de docência eu tinha que escolher um orientador. E eu escolhi o professor Agostinho Bettarello em São Paulo. O professor Bettarello era um homem notável, de uma atividade muito grande. Durante a semana ele trabalhava em seu consultório, na USP também, e fim de semana ele ia para o interior de São Paulo, em vários lugares, para dar conferência, etc. E eu chegava sábado de manhã, pegava um voo bem cedo em Curitiba e chegava sábado de manhã na sua casa. Aí a dona Thalita, a esposa dele, me recebia e disse, olha, o Tinho era o apelido dele, o Tinho está dormindo ainda e tal, porque ele chegou tarde lá de tal lugar. Aí eu esperava um pouco, tomava um café, chegava o Bettarello tal, com aquela energia toda, Olival e tal, como é que tá? E eu, olha, professor, estou assim, apresentei, essa semana fiz assim, mostrava a coleta dos exames, das endoscopias, e assim ele ia sugerindo, assim. Sei que eu fiz isso durante quase 1 mês e meio a 2 meses, indo visitar o Bettarello quase semanalmente. E daí surgiu minha tese de docência, alterações da mucosa gástrica pós-gastrectomia subtotal. Essa tese foi apresentada no meu concurso de docência em 1975, 76, por aí. Esse concurso foi um concurso também memorável, porque era um concurso difícil, não existia concorrência. Eu fiz o concurso e o professor Reginaldo também fez o concurso. Mas não havia concorrência, quem era melhor, não havia classificação. Além da tese, a gente tinha a prova didática, a prova prática e a prova escrita. É um concurso extremamente difícil e que eu estudei muito. E fui aprovado também com nota muito boa. Assim, nesta fase, eu assumi a chefia da disciplina de gastroenterologia do Departamento de Clínica Médica. Assumi a chefia e tive assim, uma participação bem intensa, fizemos muito trabalho, aí começou a se desenvolver a residência médica, né? E nós éramos encarregados da parte da residência de gastroenterologia. Tivemos a oportunidade de formar muitos residentes, que hoje são pessoas assim de grande influência na endoscopia digestiva do Paraná, de Curitiba e assim por diante, em vários locais. Nessa altura, aliás, voltando um pouco, quando eu vim dos Estados Unidos, eu fui convidado para a Faculdade Evangélica de Medicina, e eu assumi na Faculdade Evangélica a posição de titular de clínica médica da faculdade. E tive também uma participação muito grande no Hospital Evangélico, como professor e como médico do Hospital Evangélico. Nessa ocasião, eu internava meus pacientes no hospital, quando eles me procuravam, internando no hospital, e tive oportunidade de também formar muitos grandes colaboradores que aprenderam comigo, tiveram iniciação e posteriormente fizeram residência médica no HC e hoje também são professores muito importantes. Eu cito a professora Eloá Marussi e o professor Oderi Ramos, que hoje é professor da Evangélica, assumiu o meu lugar. Além desses muitos outros professores, Dr. Aloysio Carvalhais, que é um médico em Campinas, também muito famoso e muito meu amigo, e muitos outros, Dr. Borges, Dr. Wilson Kikuchi, Dr. Rocha e muitos outros que tiveram oportunidade de trabalhar comigo. Fizemos todo o curso de gastroenterologia e hoje em dia eu sou aposentado pela Faculdade Evangélica também.
Bem, eu tenho que voltar atrás para um fato interessante. Quando eu estava retornando ao Brasil, após meu estágio nos Estados Unidos, no dia que o homem iniciou a jornada, Apolo 8, saiu da Terra para ir para a Lua, eu estava em Elkhart, Indiana, esperando a minha volta para o Brasil. E quando eu cheguei em Santos, que era a casa dos meus sogros, eles estavam chegando na Lua. Então eu tive a oportunidade de vê-los em preto e branco. Aqui no Brasil eu acho que não tinha televisão colorida ainda naquele tempo, e eles descendo na Lua. Então isso foi um marco muito importante. De toda aquela frase, uma frase famosa, né, que o primeiro homem que pisou na Lua, que foi o Lou Armstrong, que ele disse que este é um pequeno passo de um homem, mas que é um gigantesco passo para a humanidade, alguma coisa assim. Então isso marcou muito realmente essa fase. Paralelamente a minhas atividades na universidade, que aliás, após eu ser para complementar a fase da universidade, após eu ser chefe da gastroenterologia por muitos anos, eu fui convidado a participar do Departamento de Clínica Médica na parte da direção, e fui nomeado chefe do Departamento de Clínica Médica. Era uma atividade mais burocrática, de coordenação de toda a clínica médica, que era um departamento extremamente importante, dos mais produtivos da nossa universidade. Então eu fiquei como 3 anos como chefe da clínica médica. No entanto, eu devo ressaltar o seguinte: a formação burocrática dos nossos departamentos era extremamente dependente financeiramente da reitoria. Então, um departamento de clínica médica que tinha numerosos professores, ao redor de 40 professores por aí, ou mais até, não tinha autonomia financeira. Então, nós simplesmente só fazíamos reuniões, deliberávamos fatos e realmente não tínhamos poder de realização, porque a gente esperava o dinheiro ser liberado da universidade. E como sempre, a universidade sempre passava dificuldades financeiras, etc. O Hospital de Clínicas produzia verba, porque ele atendia pacientes do INAMPS, então ele produzia o internamento dos pacientes no INAMPS, atendido pelos residentes, pelos professores, gerava uma verba. Além disso, nós tínhamos a verba que era a verba do MEC. Mesmo assim, nós não tínhamos autonomia administrativa financeira. Isto é um grande problema nas nossas universidades federais. Mas, de qualquer maneira, durante 2 anos, nós fizemos um plano de reformulação da clínica médica, e que resultou assim num sucesso muito bom. Após 3 anos eu vi que aquilo não era prazeroso para mim do ponto de vista de administrativo. Eu queria voltar mais para a atividade didática, atividade de pós-graduação com os residentes, que era a coisa que mais me fascinava. E voltei. Bem, eu quero dizer que além dessas 2 atividades, como médico do Hospital de Clínicas, professor da Universidade Federal do Paraná e professor da Faculdade Evangélica, eu tive uma atuação muito grande nas nossas sociedades médicas. 2 sociedades médicas, a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia. A primeira foi extremamente importante, que como Felipe Paula Soares e eu fomos pioneiros aqui em Curitiba da criação da endoscopia digestiva, nós nos associamos a outros colegas de outros estados para criarmos ou fundarmos aquilo que se chamou
chamava, hoje em dia, Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, que nós chamamos de SOBED. E esta SOBED foi fundada em uma jornada de endoscopia digestiva que nós criamos ou fizemos aqui em Curitiba. Foi em 75 que vieram vários colegas de vários estados e uma atividade científica brilhante. Trouxemos 3 convidados internacionais, o professor Jerome Wei, de Nova York, grande amigo até hoje, o professor Koch, alemão, e o professor Hara, japonês. Então eles fizeram demonstrações assim incríveis naquele tempo e além dessa parte científica, nós tivemos a felicidade de fundar a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva numa das salas do Hospital de Clínicas. Isto foi extremamente importante. Após alguns anos, eu tive a oportunidade de ser presidente da Sociedade Brasileira, assumi este cargo em 1968, em São Paulo, durante o Congresso Mundial de Gastroenterologia, que foi realizado em São Paulo. Então, assumi, fiquei 2 anos como presidente e tive a oportunidade de viajar muito, fazer vários cursos no Nordeste, em vários lugares, e consolidar a minha amizade com os outros colegas. Então, essa participação da sociedade, na Sociedade de Endoscopia Digestiva foi extremamente profícua, de grandes realizações. Na Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, eu tive também a oportunidade de ser secretário, junto com o professor Malafaia, que era o presidente, e junto com o professor Marcos Kleiner, grande amigo, de grande saudade, que já não está mais entre nós, e que fizemos trabalhos muito interessantes. Após isso, eu também continuei participando na Sociedade de Gastroenterologia, na Federação Brasileira de Gastroenterologia, como diretor do FAPEG, um programa de ensino e pesquisa e realmente esta realização, até hoje eu participo de uma maneira direta ou indireta nessas sociedades. Sempre durante os congressos de gastroenterologia e endoscopia que se realizam todo ano, eu sou convidado a participar, como orientador de mesas redondas e assim por diante. Hoje eu tenho menos atuação como pesquisador, porque já estou aposentado há mais de 15 anos na Universidade Federal do Paraná. Bem, depois de um certo tempo, então, após a minha aposentadoria, eu quero deixar registrado que meus 3 filhos tiveram a oportunidade de se formar na Universidade Federal do Paraná. O Marcelo formou-se em medicina e hoje é médico do esporte com grande sucesso aqui em Curitiba. E ele vai assumir no próximo ano a presidência da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva. Então ele puxou pelo pai. A Denise é nutricionista, trabalha atualmente no hospital da Unimed em Joinville. É chefe do serviço de nutrição desse hospital também, com grande sucesso. E a Cristina foi para Direito, estudou Direito, fez uma tese, uma dissertação em Direito e teve o título também de mestrado em Direito Civil, processual. A Cris, posteriormente, fez concurso como procuradora do Estado e hoje ela é procuradora do Estado. E atualmente ela exerce o cargo de presidente da Sociedade dos Procuradores do Estado, da APP. Ela também tem grande realização do ponto de vista profissional. Bem, e assim por diante. Aí resultaram
7 netos, muito, muito queridos, sendo que 3 já são universitários. A Betina, que está cursando engenharia civil, extremamente inteligente e viradora. Passou 1 ano no México, fazendo estágio no México, e há pouco tempo passou 1 ano na Inglaterra, no programa Ciências Sem Fronteiras, na Universidade de Birmingham. E hoje, então, está acabando o curso de engenharia. Essa tem um futuro garantido. A Júlia, que é filha do Marcelo, faz medicina na Federal e já está praticamente na parte profissionalizante do curso. O Marco Antônio faz medicina na PUC, também já está na parte profissionalizante e diz ele que vai ser psiquiatra. Vamos ver. Eu acho que precisa de um psiquiatra na família. E os outros 4 já são... tem um João Olival, que está começando a querer entrar na faculdade, vai estar fazendo cursinho. João Olival, o Dedé, né? O Dedé, que está também ainda na fase inicial. O Matheus e o Thomas, Tonton, os 2, então, estão estudando no Santa Maria. Ainda não sei o que eles vão fazer, mas quem sabe vai sair mais um médico nesse ramo. E depois eu tenho a Alessandra, que é uma filha de outro relacionamento e que também já se formou em Direito. E me deu outra neta, que é a Sofia, que é um amor, muito linda. E assim por diante. Então, da família já completei. Posteriormente, hoje eu estou casado com a Rejane. E nós temos, assim, uma coisa em comum muito grande. Além do compartilhamento mútuo, da compreensão mútua muito grande, nós temos um hobby muito interessante, que é a vela. Eu sou velejador há muitos anos, já de muito tempo. Eu fiz uma casa no balneário de Capri, e lá eu me acostumei à vela. E tive, assim, vários veleiros, desde que comecei com 32 pés, com 23 pés, e mesmo com ele fui até Porto Belo, fiz algumas viagenzinhas pequenas, fui crescendo, depois passei por um 31 pés, que é chamado Volúpia, depois fui por Mar de Cris, e assim por diante. Hoje eu estou com o Dracon, que é um Delta 36, um barco muito bom, e onde nós estamos agora vivendo praticamente no barco. E estamos fazendo algumas pequenas viagens, logicamente dentro da nossa limitação de tempo em si, né? Lógico que nós vamos para Paranaguá, uma viagem de 8 horas, vamos até Itajaí, vamos até Florianópolis, então nós 2 e às vezes com mais um tripulante. Geralmente o Giovanni, o filho da Rejane, nos acompanha. Então isso daí é uma parte extremamente feliz da minha vida de lazer, porque eu considero a vela um esporte extremamente educativo. Ao contrário do motor, que logicamente também é educativo, a vela nos requer estudar as condições de tempo, condições de mar, aprender correnteza, aprender localização, rumo, e assim por diante. Então a vela é muito educativa. E eu fiz um concurso para capitão amador. Capitão amador é o título mais alto que a Marinha concede aos leigos, aos não marinheiros de carreira. Então isso requereu uma prova muito, não tão difícil como as provas de medicina, mas requereu também bastante estudo, aprendizagem de navegação, astronômica, que hoje tem muito pouca influência, eletrônica, radar, equilíbrio no mar, correnteza e assim por diante. Então eu passei nessa prova e realmente isso me ajudou muito. Então, depois desse depoimento, quando a gente faz... Isso foi uma reflexão da minha vida. Então, se me perguntarem
você realizou tudo aquilo que você queria? Eu diria que sim. Eu acho que muito pouca coisa, eu posso dizer que eu nunca fiquei frustrado por não ser isso ou aquilo. Eu fiz tudo aquilo que eu queria ser. Transmiti para os meus filhos o máximo que eu podia da minha formação como médico, como pai, de modo que eu acho que realmente eu sou feliz por causa disso. Eu sou feliz por todos aqueles que conviveram comigo, como esposas, e como filhos e como netos, e agradeço muito a eles. E hoje mesmo eu estou ainda com a condição física, eu considero muito boa, pratico exercícios, me conservo, gosto de festa, gosto da companhia deles, a companhia de todos meus amigos, são gratos, muito amigos de vela, amigos de todas as horas, de modo que eu acho que eu cumpri a minha parte. E ainda continuo no meu consultório, ativo, trabalhando, e assim por diante. E espero um dia, realmente, quando eu passar para o outro lado, de receber a sentença: até você foi um bom homem. Obrigado.